Bom dia, meus amigos. Hoje comemoramos o Dia do Folclore no Brasil, dia 22 de agosto. E para comemorar essa data, nós vamos ler um dos capítulos do nosso livro publicado com o título Lendas, Contos e Tradições do Folclore Brasileiro, que é como uma coletânea de várias histórias que abordam as nossas lendas, os nossos contos, trazidos, construídos pelos vários povos que construíram a nossa nação brasileira. Assim, faço uma singela homenagem a todos os povos da Ásia, da Europa, da África, até mesmo do Brasil, com os nossos índios, na construção dessa grande pátria. E para comemorar esse dia do folclore, nós vamos ler um capítulo, uma história do nosso livro que faz parte da nossa história folclórica, que é A Mula Sem Cabeça. Do capítulo 22 do livro, A Mula Sem Cabeça. O dia do folclore estava se aproximando e o professor Austrégésilo continuava seu projeto de abordar temas específicos, a fim de que seus alunos tivessem argumentos para apresentarem trabalhos de qualidade sobre o assunto. Na Semana Cultural, que a diretora da Escola Álvares de Azevedo estava organizando. Bem, turma, continuando nossa aula sobre o folclore brasileiro, hoje vamos abordar uma criatura muito interessante, a mula sem cabeça. Muitos de vocês não sabem, mas conforme a lenda, havia aqui em Itaquera uma criatura destas que assombrava a região, dando grandes sustos nas pessoas que transitavam tarde da noite pelas ruas, ainda sem luz de nosso bairro. Professor, como é a mula sem cabeça? Muito bem, Cristóvão. Boa pergunta. É um animal de 4 patas, corpo de mula, mas sem cabeça, que solta fogo pelas ventas. Deve ser uma coisa terrível de se ver. O que é ventas, professor? Venta é nariz, focinho, e assim vai. E Cristóvão levanta a mão novamente. Mas, professor, como é que pode ser sem cabeça e ter venta? Use a tua imaginação. O fato é que é uma criatura existente em nossas lendas. Mas continuando a narrativa. Morava aqui na região uma moça muito bonita e prendada, chamada Emília. Ela trabalhava junto com sua mãe, que era costureira. Emília tinha uma característica muito marcante. Era tremendamente teimosa. Queria fazer tudo do seu jeito e na hora que ela tinha vontade. Daí que seus parentes e amigos a chamavam de Emúlia. Ela era filha única, professor? Sei lá, por quê? Porque minha prima é filha única e também é teimosa feito uma mula. E o professor continuou a narrativa dizendo que, embora Emília fosse teimosa, também era uma boa costureira. E certo dia, indo para a cidade entregar umas encomendas, eis que conheceu sua cara metade. Quando ambos cruzaram seus olhos, ela ouviu sinos e sentiu borboletas na barriga. Ela estava com dor de barriga, professor? Dor de barriga? Por quê? Isso que ela sentiu na barriga eu também sinto, quando como pizza de calabresa. Cristóvão, isso de borboletas, os apaixonados dizem sentir. Posso continuar ou vai continuar me interrompendo? Não, pode continuar. Ele então aproximou-se dela e puxou conversa. Conversa que durou a tarde toda. Ela foi para casa e contou para sua mãe e seu pai que estava apaixonada. O nome dele era Miguel e era lindo. Claro que seus pais perguntaram onde que ela o encontrou, o que ele fazia, etc. Mas temendo ser contrariada, Emília desconversava e dizia que era professora. Passadas 3 semanas de encontros escondidos, seus pais ficaram preocupados. E como era teimosa, não dizia nada para eles.
Então seu pai decidiu segui-la. Pegaram o trem e foram até a Estação da Luz. Chegando lá, ela foi para o Convento da Luz, onde saiu um rapaz que a abraçou e beijou-a, deu-lhe o braço e saíram a passear. Seu pai ficou assombrado. Sua filha, além de teimosa, tinha perdido a cabeça. Quer dizer que seu namorado professor era um padre? Ele continuou a segui-los e quando entraram na Praça da República, ele os abordou. Claro que sua filha ficou desesperada, pois seu pai tinha descoberto sua mentira. Então, ela começou a explicar tudo. Que eles eram namorados, iam casar-se, e ele estava se desligando do sacerdócio. O noivo, envergonhado com a situação, confirmou o caso e disse que amava muito Emília. Mas seu pai não quis saber. Proibiu que os dois se encontrassem, pois ele ainda era padre e a situação era insustentável. Então Emília, mostrando toda a sua teimosia, disse que ia deixar tudo, casa, trabalho, família, para se dedicar ao seu bem-amado. E estaria disposta a aguardá-lo o tempo que fosse. Seu pai ficou louco da vida com a teimosia de sua filha. Levantou-se e foi embora. Passados 6 meses, eis que Emília volta para casa em situação lastimável. Estava muito magra e com grandes olheiras. Claro que seus pais a recolheram e, depois que descansou, começou a desfiar o rosário das lamentações. Disse que alugou um quarto no centro e lá começou a viver com o jovem padre, encontrando-se às escondidas, pois ele não havia ainda recebido a permissão dos superiores de deixar a batina. Passados 1 mês, ele adoeceu terrivelmente. Estava tuberculoso, deixando-o prostrado em uma cama na Santa Casa. E, para ficar perto de seu amor, ela se ofereceu como enfermeira voluntária para tratá-lo. Embora todas as irmãs aconselhassem ela de não se aproximar do doente sem os devidos cuidados, pois é uma doença muito contagiosa, sua teimosia mais uma vez venceu, o que acarretou que ela também contraísse a doença e também ficasse de cama. Nesse inteirinho, seu amor falece e as irmãs enfermeiras não dizem a ela, com medo de que se entregasse à doença e morresse. Com o tempo, ela melhorou e teve alta do hospital, mas não do tratamento, e quando ela soube, caiu em grande desespero, o que era natural. Assim, não tendo mais para onde ir, resolveu voltar para casa, para junto de sua família, que sabia que a amava. Que fim mais triste, professora! Mas não acabou ainda a história. Agora vem a melhor parte. Bem, ela voltou para casa e para sua antiga vida normal. Ou quase normal, pois havia contraído outra coisa, além da tuberculose. A maldição de virar mula sem cabeça, todas as noites de quinta para sexta-feira, galopando e soltando fogo pelas ventas, aterrorizando as pessoas da região. Mantenho a minha posição, disse Cristóvão cético. E outra coisa, por que sempre de quinta para sexta-feira? Olha, Cristóvão, é uma lenda. Lendas e mitos são para se ouvir e divertir-se. Se quer temas racionais, vai estudar física quântica. Eu iria, se soubesse o que é física quântica. Disse isso e arrancou risadas de toda a classe, inclusive do professor. Mas por que sempre acontecem essas coisas na madrugada de quinta para sexta-feira? Porque dizem que é uma madrugada amaldiçoada, pois foi aí que Judas, simbolizando as forças das trevas, entregou Jesus. Contrariado e totalmente descrente com a história contada na aula, foi para casa. Cristóvão morava na região da colônia japonesa de Itaquera, composta em sua maioria por grandes chácaras, e atravessava um grande espaço inabitado. Mas como era dia ainda, não tinha medo de nada. Acontece que naquela semana era Páscoa e não haveria aula. Para aproveitar, pediu para seu tio, o Purruga, levá-lo para caçar rãs nas lagoas próximas. Preparou suas fisgas, seu lampião de carbureto, e lá foram os dois. Perto de terminar a caçada, que tinha sido excelente, Cristóvão deixa cair uma ponta de fisga no chão, e os dois começam a procurá-la. Mas a noite estava muito escura, dificultando a busca no chão. De repente,
se fez uma grande claridade, mais forte do que a luz do carbureto, o que ajudou Cristóvão a achar a fisga. Com ela em uma mão, ele e seu tio se viram e dão de cara com o bicho. Ajoelhados no chão, um abraçando o outro, estáticos de medo, contemplam a mula sem cabeça empinar e sair galopando, soltando fogo pelas ventas. Dizem que os dois ficaram sem falar durante um mês, igual o que aconteceu com São Zacarias, que não acreditou no anjo e ficou mudo. Nunca mais Cristóvão duvidou de nada, mesmo das histórias mais incríveis contadas por seu tio. Para todos os efeitos, eu acredito em lendas e mitos. Vá lá saber, não é? E assim, em homenagem ao Dia do Folclore, eu agradeço a atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.